Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba e estou aqui para mais um momento especial, mais um momento para a gente falar sobre teatro, sobre as artes teatrais, né? Sobre esse mundo maravilhoso que é o teatro, né? Eu queria dar uma pausa aqui, falamos sobre muitas coisas já, né? Eu tô aqui na aula já 97, essa já é a aula 97, então olha quanta coisa a gente já falou, quantos assuntos pertinentes para a arte foram colocados aqui por mim. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, não assistiu nenhuma, volta, porque tem bastante conteúdo, não só meu, tem muitos outros artistas orientadores que também estão fazendo esse trabalho por conta da pandemia, por conta do coronavírus, né? Então a gente não está podendo dar aula presencial, então a gente está tendo que fazer essas aulas assim, desta maneira. Então tem muita coisa, muito assunto para você procurar, ver o que está acontecendo, o que cada professor está falando, tá bom? Eu tô dando foco aqui na história do teatro brasileiro, porque eu acho que é muito importante, né? Eu comecei as aulas, né, esse ano falando muito dos bastidores, de como criar personagem, dicas e exercícios para cena, para palco, para voz, para expressão corporal. Tudo isso faz parte do teatro, com certeza, e tudo isso é muito importante, né? Mas a gente também precisa observar e estar atento a outros pontos importantes, como por exemplo a história, né, que é a base do teatro, né? Então eu falei muito, né? Até teve um quadro que eu falei das profissões do teatro, né? Das profissões. Quais são os profissionais que participam dos trabalhos no teatro, né? Muitas pessoas acham que é só o ator, né? E por dentro lá tem tantas outras áreas que podem ajudar, contribuir, fazer um espetáculo legal, fazer um produto legal para o público. Então, enfim, comecei a falar sobre os bastidores, falei bastante sobre essas técnicas, né, de como aprimorar, de como melhorar, do que pode ser feito depois que você se torna ator, quando você descobre algumas técnicas importantes para te ajudar. É óbvio que nunca vai ser em um curso, né, que você vai conseguir já ser o maior ator, óbvio que não. Você vai precisar ali ter uma disciplina, né, de aprendizado, de estudo, para conseguir aprimorar o seu trabalho como ator, né? Lógico, como ator, como diretor, como os outros profissionais também. E aí nós entramos nesse debate, né? Começamos a conversar sobre os bastidores, sobre a importância desses outros profissionais. E aí eu decidi entrar através, né, a partir desse livro aqui, falando da história do teatro brasileiro, né? É um livro maravilhoso, né? Ele é cheio de informações, né? E as aulas anteriores eu estava justamente pegando esses pontos, né? Alguns pontos desse livro, lendo aqui para vocês, para você que não tem um livro, né, ter a oportunidade de também ter acesso a essas informações aqui, até para você conhecer um pouco mais, né, da história. E aí, eu já estava quase chegando no fim, e aí eu decidi voltar um pouquinho no livro para poder pegar bem uma parte que eu já até tinha falado lá no começo, né, nas primeiras aulas do ano, sobre as raízes do teatro brasileiro, né? Como surgiu o teatro? Acho que, se eu não me engano, o título tá Como surgiu o teatro, né? De onde veio o teatro? Uma coisa assim, né? Foi um título que eu coloquei. E eu acho que é interessante agora, a partir desse livro, né? Porque eu não estava com ele ainda, eu fiz a aula de acordo com o estudo que eu tive, com a minha trajetória de conhecimento. E aí eu fiz aquela aula. Mas esse aqui também, ele é bem rico, né? É óbvio, muito mais rico, cheio de detalhes, cheio de coisas importantes, porque é um livro específico para a história do teatro. Então acho que vale a pena a gente pegar uns pontos aqui pra gente dar uma lida. Vamos lá? Ó,
O primeiro capítulo chama As Raízes do Teatro Brasileiro, tá? E aí, para quem não sabe, né, o teatro, ele surgiu, né, com o teatro jesuítico, né, que era por conta da religião, da Igreja Católica. Eu falei isso, né? Os padres, eles traziam essa parte teatral para trazer o ensinamento da Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica. Então tudo era representado com o teatro, com música, né? Então vamos dar uma lida então para ver o que acontece aqui. Aliás, a primeira fala, né, já é de um padre, é o padre Manuel da Nóbrega. Vamos ver o que ele fala. Com música e harmonia, eu me atrevo a trazer a mim todos os indígenas da América. Então era assim que ele catequizava os índios, né? Isso com certeza você já viu lá na sua aula de história. O professor já falando, né, que teve esse momento que os padres catequizavam os índios, né? Então eles vieram lá de Portugal, muitos de Portugal, né, como nos navios, para catequizar os índios. E a forma que eles encontravam de fazer isso era a partir do quê? De representações. Então, teatro. E essas são as raízes do teatro brasileiro, tá, gente? Então, a gente tá falando aqui do Brasil. Acho que, aliás, tem um outro vídeo que eu falei que tem o começo do teatro, não, da onde surgiu o teatro. Aí a gente vai lá na Grécia, a gente vai lá no tempo das cavernas, não, bem antes da Grécia, né, gente? A gente vai lá pro tempo das cavernas, que era onde eles aprenderam a fazer representações a partir da vivência, da cultura deles. Então, por exemplo, só voltando um pouquinho pra gente poder diferenciar, né? Que lá naquela época eles né, tinham seus momentos lá de caça, né, o momento de confraternizar todo mundo junto, de todo mundo comer junto, de todo mundo, né, determinadas, as mulheres faziam tal coisa, cuidavam das crianças, então tinha umas distribuições de tarefas, né, dentro do que eles tinham ali para fazer. Era no meio do mato, não tinha casa, não tinha nada, né? Eram os homens das cavernas, viviam em cavernas. E aí eles descobriram que, por exemplo, se eles fizessem determinadas representações, foi aí que foi surgindo. Isso tudo, gente, não tô eu que tô falando não, tá? Isso tá em livros, tá escrito. Porque a partir de desenhos que eles faziam nas cavernas, que foram achados, a gente descobre que eles já faziam teatro, que aquilo era o começo do teatro, né? As mulheres, né, os homens, eles faziam bonecos de pedra, eles faziam representações para entreter seus filhos, né? Eles percebiam que, por exemplo, se eles dançassem ou fizessem algum tipo de movimento, aquilo na época eles não sabiam porque chovia, né? Aquela coisa toda, não tinha quem explicasse, né? Não tinha na meteorologia dizendo vai chover, enfim. Então eles acreditavam em muitos cultos e eles faziam representações para sobreviver, para se entreter, enfim, para né, buscar o entendimento daquilo que eles estavam vivendo. Então o teatro tem essa raiz, tá? Mas voltando para nossa aula, eu tô falando das raízes do teatro brasileiro, tá? Que é onde a gente vai começar a entender como chegou aqui então, né? Vamos lá. Bom, vamos lá do comecinho. O teatro chegou ao Brasil tão cedo ou tão tarde quanto se desejar. Se for por teatro, entendermos espetáculos amadores isolados de fins religiosos ou comemorativos, o seu aparecimento coincide com a formação da própria nacionalidade, tendo surgido com a catequese das tribos indígenas feita pelos missionários da recém-fundada Companhia de Jesus. Ai, gente, olha que... Eu sou louca por história, eu adoro história, né? Eu acho que a história é muito importante pra gente poder entender o porquê, né, de muita coisa de hoje em dia. E olha que interessante, tinha um nome, Companhia de Jesus, tá? Era pra catequizar os índios? Era. Não era muito legal isso? Não, não era. Não era legal, porque eu acredito que os índios tinham a sua cultura e eles não tinham que ser mexidos nisso.
Mas pulando essa parte, vamos falar né, das raízes. Como chegou aqui? E aí como que foi mudando? O que aconteceu? É disso que a gente tá falando, tá? É importante discordar, mas para discordar a gente precisa conhecer a história. Então, vamos começar por aí. Mas vamos dar continuidade nesse papo no próximo vídeo, porque tem muita coisa, vai ficar muito longo esse vídeo e aí não vai ficar muito legal. Mas aí no próximo, continua aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as raízes do teatro brasileiro, tá bom? Até mais!